Olá pessoal, nós estamos aqui mais uma vez para conversar um pouquinho com você sobre literatura e mais especificamente sobre um grande autor mineiro, João Guimarães Rosa. Um dos contos do livro Sagarana chamado A Volta do Marido Pródigo. Eu estou aqui no quintal da casa paroquial em São José da Varginha, até porque pensei em pegar um cenário lá na praça e tal, mas está muito barulhento, então eu fiquei aqui no meu quintal mesmo. É até uma forma de mostrar um pezinho de jabuticaba aqui, que é um dos frutos que eu mais gosto aqui no meu quintal. E São José da Varginha é um cantinho do céu. Se você não conhece, você está convidado a conhecer. Fica aqui entre Pará de Minas e Pequi, em Minas Gerais, portanto, não muito distante de onde nasceu o próprio escritor Guimarães Rosa. O conto que vou trabalhar hoje é um dos contos do livro Sagarana. O primeiro é o Burrinho Pedrez e o segundo é exatamente esse. Traços biográficos de Lalino Salatiel ou A Volta do Marido Pródigo. É interessante isso aqui que já é uma espécie de intertextualidade com a parábola bíblica. Só que lá na parábola é o filho que volta para casa, depois de gastar tudo que tinha, né? E aqui o marido é o Lalino, ou o Laio, ou Eulálio, que é a mesma pessoa. Quem chamava ele de Laio era sua esposa, Ritinha. E ele deixa a esposa, vai para o Rio de Janeiro, gasta tudo que tem e depois ele volta ainda contando vantagens. Esse personagem é um personagem muito curioso. É o segundo conto do livro Sagarana. E o Guimarães Rosa começa situando o pessoal que está trabalhando numa estrada, abrindo uma estrada de rodagem Belo Horizonte-São Paulo. E aqui ele fala da dificuldade, do trabalho duro, o pessoal quebrando pedra mesmo, um burrinho carregando a terra de lá para cá, e a dificuldade desse trabalho pesado, né? O pessoal está dando um duro mesmo para construir essa estrada. E aí aparece o Eulálio. Ele vem 10 horas da manhã, que ele vai pegar o serviço, pegar no batente. E fala a temperatura do ar, 10 horas da manhã. A temperatura do ar prolonga a do corpo. Só se sabe do vento no balanço dos ramos extremos do eucalipto. Só se sabe do sol nas arestas dos quartiços, cada ponta de cristal, irradiando em agulheiro, quer dizer, o calor infernal. E o Eulálio chega 10 horas da manhã. Então, a chegada dele é mais ou menos assim. Ele chega com blusa caque, com bolsinhos, lenço vermelho no pescoço, chapelão, polainas e no peito um distintivo, não se sabe bem de quê. Tira o chapelão, cabelos pretíssimos com ondas refugindo de brilhantina bororora. Os colegas já percebem, chegou o folgazão, né? E ele vem contando prosa mesmo. Ele é bom de conversa, mentiroso, conta lorota, sabe enganar todo mundo e lá acaba saindo bem lá na frente, do jeito que ele quer.
Lá além, generoso, um dos colegas de trabalho cutuca o Tercino dizendo: mulatinho descarado, vai em festa, dorme que horas e quando chega ainda é todo enfeitado e salamistrão. E o Eulálio diz, quando é chamada a atenção dele, que ele está chegando tarde. O seu Marra é o encarregado de fiscalizar a obra e acompanhar os trabalhadores. Então ele fala: mas o que hei de fazer, seu Marrinha? Aí ele já quebra o protocolo, né? O seu Marra para ele é seu Marrinha. O que hei de fazer, seu Marrinha? Eu amanheci com nevralgia, fiquei com cisma de apanhar friagem. O seu Marra diz: mas o senhor vai ver como eu toco meu serviço e ainda faço esse povo trabalhar. Ele está contando lorota, né? Então ele começa ali, conversa com um, conversa com outro, fala muito bem sobre mulheres, sobre festas, é um mentiroso contumaz, né? E continua o pessoal reclamando dele. Um que fala assim: olha, quem não tem brio engorda. O outro diz: para uns as vacas morrem, para outros até boi pega pari. É um personagem folgado, ele vai se dar bem no final das contas, né? Uma espécie de Chicó lá do Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, que é um mentiroso que acaba convencendo todo mundo e saindo bem lá na frente, né? Só que as mentiras dele são complicadas, porque quem conta uma mentira nunca conta igual, né? Acaba, na segunda versão, acaba mudando os lugares, os personagens e tal. E ele fala: olha, gente, vocês estão trabalhando aqui, vocês precisam ver no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma beleza. Lá tem as francesas, lá tem mulheres bonitas, loirinhas. Ele nunca foi ao Rio de Janeiro, certo? Ele nunca foi ao Rio de Janeiro. Na hora do almoço, todo mundo vai almoçar e ele tinha trazido apenas um pedaço de pão com linguiça. Também nem precisava, porque ele começou a trabalhar, era mais de 10 horas da manhã, né? E um companheiro ainda fala assim, o generoso Correia, ele diz: olha, parece que esse cara vê passarinho verde toda hora, ele se reveste de bobo. Então os companheiros percebem ali que ele enrola e tal. E ali tem uma turma de espanhol também trabalhando. E o pessoal sabe, você sabe que a Rádio Peão, né? Ela é bastante eficiente. O pessoal sabe que um dos espanhóis, o seu Ramiro, está dando em cima da mulher do Eulálio. Então alguém fala: olha, eu vou cutucar ele e vou falar isso com ele. O outro diz: não, não fala isso não mexe com a família dos outros. Então, alguém chegou, generoso, né? Chegou e deu com a língua nos dentes, dizendo: então, seu Laio, esse negócio mesmo do espanhol, sabe aquela coisa assim que deixa no ar, né? Para ver você joga a isca para ver se o cara pega. E o Eulálio disse: ah, generoso, lá vem você com espanhol, eu já estou farto dessa espanholaria toda. Ainda se fosse alguma espanhola, isso sim. Mas escuta aqui, seu Laio, o que eu estou falando é outra coisa, é nada. Mas as espanholas, eu aposto que vocês nunca viram uma espanhola, já? É claro que aí ele vai desviando o assunto, ele não quer, ele já sabe que o espanhol está de olho na mulher dele, mas ele acaba desviando o assunto como se ele fosse um grande conhecedor das espanholas, coisa que não é. O texto fala, ele nunca passou além de Congonhas, na bitola larga, nem de Sabará, na bitolinha. Quer dizer, ele era um cara que nunca saiu dali, né? Mas aí o serviço não rende, o seu Marra chama ele a atenção e fala: olha, seu Laio, eu lhe chamei para te aconselhar, coisa assim não vai, o seu serviço precisa render. Afinal, você é um rapaz inteligente, de boa figura, precisa dar exemplo aos outros.
Eu cá, palavra, que até gosto de gente assim, que sabe conversar, que tem rompante, até servia para fazer papel de moço que acaba casando no teatro. Bom, falou em teatro, jogou o sapo na água, porque aí ele fala, vamos ensaiar uma peça, seu Marra? Ele, de festa ele adora falar de festa. E o seu Marra fala, então me conta aquela última peça que você contou para mim, quem sabe dá certo. E ele vai contar que lá na peça tinha umas mulheres que entram quase sem roupa e o seu Marra diz para ele, mas isso aqui não funciona, aqui é interior de Minas, até o delegado vai dar problema com a gente se a gente fizer isso. Ele fala, não, a gente pode fazer com que os homens se vistam de mulher, quer dizer, enrolação, pura enrolação, né? E aí o caminhão chega, o caminhão para levar os companheiros, alguém cobra dele que ele ficou de dar aula de violão para a mulher e não foi. Quer dizer, isso ele sabe fazer bem, ele enrola que é uma beleza, né? E já na segunda parte do livro fala da Maria Rita. Maria Rita é a mulher dele, é doida com ele, gosta dele, ele compreende essas loucuras dele, mas é uma esposa extremamente apaixonada com ele. E o Eulálio encontra com o Ramiro e diz para ele, olha, seu Ramiro, eu vou me embora daqui. Comunica para ele, eu não contei para ninguém, eu não quero contar nem para a Ritinha, mas eu vou para o Rio de Janeiro, que eu arranjei emprego lá de condutor de bondes. Mentira, pura mentira. Eu quero um dinheiro emprestado do senhor, depois de 6 meses eu venho e vou pagar o senhor direitinho e tal. Olha, isso também foi jogar o sapo na água. Aliás, a figura do sapo é uma figura icônica aqui no texto, porque ele conta aquela história do sapo na festa no céu, quando ele parte para o Rio de Janeiro, os sapos ficam coachando. Então é muito interessante, porque o sapo, na história lá da festa no céu, ele é esperto, ele pede para não jogar na água, porque ele não sabe nadar, mas é exatamente o que ele quer, ser jogado na água. Então o sapo usa de esperteza aqui na história, na lenda. O Eulálio faz a mesma coisa. Ele quer ser colocado ali no meio da companheirada, mas ele não quer trabalhar, ele quer enrolar e se dar bem no final. O espanhol estava esperando só isso para poder emprestar o dinheiro para ele, porque estava de olho na mulher dele. Então ele indo para o Rio de Janeiro e não voltando mais seria uma beleza. E foi isso que aconteceu mesmo. Ele acabou indo para o Rio de Janeiro com o dinheiro do espanhol. E é interessante que o texto fala assim, ó, lá no Rio de Janeiro é impossível comentar o que o Eulálio andou aprontando, porque seria até falta de respeito com os leitores. E depois de 3 meses, a Maria Rita se juntou com o Ramiro espanhol. E o pessoal ficou até torcendo para que desse certo, porque afinal de contas, o marido praticamente vendeu a esposa. Praticamente vendeu a família em troca de uma aventura, e era melhor que o Ramiro espanhol ficasse com a Maria Rita do que ela ir para a prostituição ou passar fome, sei lá o quê. E o Eulálio então vai para o Rio de Janeiro, gasta tudo que tem, volta. Quando ele volta, ele passa na casa do espanhol, o espanhol assusta, porque ele tinha prometido que não voltava mais, e afinal de contas ele já estava com a mulher dele. E diz para ele, olha, eu voltei para pagar o senhor. O espanhol disse, não, você não tem que pagar mais nada, a sua dívida está perdoada. Em vista de certos acontecimentos, conforme o senhor deve saber, claro que ele sabia, e ele falou, não, eu estava até com dinheiro aqui para pagar o senhor. Mentira, não tinha dinheiro nenhum para pagar o espanhol. Certo? E aí ele falou, olha, quero conversar com a Ritinha. O espanhol fala, só se for junto comigo. Aí, não, mudei de ideia, não quero conversar com a Ritinha também não. Eu só quero que o senhor pegue o meu violão. E aí ele pega o violão e vai ali ficar ali na vizinhança e tal. E aí aparecem alguns antigos contatos dele, e um fala, olha, você precisa de viver, é como todo mundo vive. Quer dizer, viver no trabalho, você tem que trabalhar. Olha, você sabe que eu estou querendo é isso mesmo? Mentira, não está querendo nada. Ele vai arranjar então um serviço com o Major Anacleto. O Major, ele procurou o seu Marra, mas o seu Marra já tinha se mudado para Divinópolis. O texto cita a cidade de Divinópolis.
Então ele encontra serviço com o Major Anacleto, o Major não quer. Esse Major Anacleto é uma figura porque parece que ele não tem muita condição, ele é um chefe político, ele tem que entender dos arranjos políticos, os jogos políticos, mas ele não entende. Então ele tem que contar com a ajuda de um parente dele, que é o Oscar. O Oscar está ali sempre por perto, ele é uma espécie de cabeça pensante do Major, e foi ele que disse, olha, é melhor dar emprego para esse rapaz aí, porque a gente esquenta a cabeça dele, depois solta ele em cima dos tais e sopra. Ele vai, vamos usar ele aí para poder esparramar notícia e ganhar a eleição, né? Então é aí que ele começa a trabalhar, então, com esse lado aí da política do Major Anacleto. E no primeiro dia de serviço ele já não vai. O Major fica uma onça com ele, porque ele não foi trabalhar. E depois, eu não queria contratar esse homem. Aí ele já chega inventando história. Olha, eu atrasei porque eu fui ver lá, aqueles parentes seus lá do lado do papagaio, já estão todos de bandeado para o outro lado, para o lado da família do senhor Remígio. Então lá o senhor vai perder a eleição. E tem mais, ele tem visitado o seu vigário, e o vigário também tá para o lado dele. E eu atrasei exatamente porque eu passei na casa do vigário. Aí nisso ele passou na casa do vigário, ele se confessou, ele falou que estava a serviço do Major Anacleto, quer dizer, vendeu uma boa imagem, né? Daí falou que estava precisando do apoio do vigário para coordenar lá um trabalho, uma escola, e que não tinha nada de política, era porque o vigário era bom nisso. Isso já ganhou o vigário. Ele é bastante inteligente, estrategista para conseguir o que ele queria, certo? E nem sempre o Major Anacleto conseguia entender. Às vezes o Major Anacleto ficava bravo com ele. Por exemplo, quando ele foi andar com o filho do adversário político. E ele, o Major Anacleto, não entendeu nada e falou, você não presta, você é isso, aquilo. Ele falou, não, eu estou ali para pescar informações, é uma espécie de estratégia mesmo, para poder saber qual é o jogo do adversário, para poder ganhar a eleição, né? E o Major inicialmente disse para ele, olha, eu não quero confusão com os espanhóis, você se cria juízo, não vai mexer com os espanhóis. E depois quem estava com a Ritinha era o espanhol, o Ramiro. Ele passa lá perto da casa do espanhol, joga beijo para a Ritinha e grita, viva o Brasil! Aí o espanhol vai lá reclamar com o Major Anacleto e depois o Laio Salatiel vai ter que dizer, olha, mas a gente tem que ser patriota, o senhor também é, como bom político a gente tem que ser patriota. Eu não sei por que ele se implicou só porque eu disse viva o Brasil. E depois, espanhol também não vota, o senhor sabe. Ele vai fazer na cabeça ali do Major Anacleto, né? Conversa vai, conversa vem, muita coisa acontece, ele consegue viajar, pediu a ajuda de um dos capangas do Major para poder dar credibilidade para ele e ele não apanhar, né? E o próprio vigário tinha falado com o Major, olha, o certo é ele ficar com a esposa dele, a gente não pode concordar que ele fique separado, porque ele já tinha certamente falado com o vigário, né? E acontece que um dia o Major ficou sabendo que estava passando ali na região uma autoridade do governo e ele pensou que fosse a oposição. Alguém falou para ele que fosse da oposição. E ele ficou com muita raiva. E ficou com mais raiva ainda quando ele soube que o Lalinho, o Laio Salatiel, estava lá conversando com eles e bebendo cachaça no boteco e tal. E depois mandou chamar ele, porque nisso a Maria Rita tinha desentendido com o espanhol Ramiro e tinha ido lá para a casa do Major para pedir proteção. Só que ele fica sabendo que na hora quase que estava próximo de reconciliar o Laio com a Maria Rita, com a esposa, soube que ele estava lá bebendo cachaça com a oposição no boteco. E depois o Major descuida, passa o tempo, ele vê chegando ali um carro e ele percebe que não é oposição, que é o secretário de governo. O secretário de governo que está chegando ali com o Laio. E ele faz aquela festa.
e o secretário de governo elogia muito o Eulálio Salatiel, diz que ele é um homem boa praça, que não sei o que tem. E ali o major tem que ganhar, tem que render ao Eulálio Salatiel, que ficou de boa com o major, teve a Ritinha de volta e ainda com a promessa que o dia que fosse a Belo Horizonte para conhecer o governador, que tinha que levar o senhor Eulálio junto, né? É muito interessante esse texto, né, esse conto do João Guimarães Rosa, porque ele mostra também, de uma forma assim, na literatura, os jogos políticos, as estratégias, os embaraços, as coisas que de fato acontecem na nossa política, sobretudo na política do interior. Como Guimarães Rosa era diplomata, era um homem que representou o Brasil como cônsul e tal, você percebe também algumas críticas aos discursos, né, cheio de trelelê e de formalidade dos políticos. Num ponto lá do conto, ele fala: o major Anacleto relia pela 23ª vez um telegrama do compadre Vieira, prefeito do município, com transcrições de um outro telegrama do secretário do Interior, por sua vez, inspirado nas anotações que o presidente do Estado fizera no anteprimeiro telegrama de um ministro conterrâneo, e a coisa viera vindo do estilo dragocrático, mandológico, coativo, ao cabalístico estatístico, daí para o messiânico, palimpsético, parafrástico, depois para o cozinhativo compadresco, recordante, e assim de caçarola tigela, de funil a gargalho, o fino fluido inicial o fino fluido inicial se fizera caldo gordo, muito substancial e eficaz, tudo entre parênteses, para mostrar uma das razões porque a política é ar fácil de se respirar, mas para os de casa, que os de fora nele abafam e desistem. Major Anacleto tomava pó cornicha em punho. Esse telegrama, na verdade, era uma colcha de retalho, remendo de citações e recorrências e mais citações. Por isso ele fala essas frases aqui, até difícil de ler. Do estilo dragocrático, mandológico, coativo ao cabalístico, estatístico. É coisa dos discursos dos políticos, né? Ou da magistratura. São discursos que ninguém entende. São palavras cabalísticas, né? Palavras que às vezes pegado de outro discurso, de outra citação. Se você pegar e aquilo ali, não sobra nada. Aquilo que parece ali um caldo grosso, na final das contas sobra uma sopa rala. Esse conto do Guimarães Rosa vale a pena ser conhecido. E eu queria que você aproveite aqui para fazer também o seu comentário aqui no nosso canal. Eu já falei no primeiro vídeo, eu não sou da área, eu sou um amante disso, então os erros aí vocês vão dando desconto, é só porque eu li, gostei e estou compartilhando com vocês para que vocês também tenham a leitura de vocês e possam aprender e gostar como eu estou gostando. E depois, é mineiro, é nosso, é aqui de perto e é do mundo, porque é um homem universal. O sertão é o mundo, nas palavras do Guimarães Rosa. Eu agradeço muito a você por um comentário que você deixa aí, mandar para um amigo também. E no primeiro vídeo tem a descrição lá das obras que eu li e estudei para fazer esses vídeos. Um grande abraço para você.